Sejam muito bem-vindos ao GambaCast. Hoje o episódio é, sem dúvida, o mais profundo da nossa jornada. Estamos na semana do 13 de maio. A história tentou nos vender que essa data foi um presente, mas a gente que vem de baixo sabe que o dia 14 de maio de 1888 foi o primeiro dia de desemprego e marginalização do povo negro. A liberdade não foi dada, ela é conquistada todos os dias, no suor, no nosso gemba, quando a gente deixa de ser a mão de obra barata e passa a ocupar as cadeiras de decisão. Hoje vamos falar da vida real, nós vamos para o chão da escola pública, na periferia, onde o Brasil acontece. Vamos falar do gemba de uma pessoa negra que está no centro de um furacão de expectativas. Para falar sobre o peso, a glória e o impacto social de ser uma liderança negra nessa trincheira, eu recebo alguém que tem mais de 10 anos de rede municipal em Uberaba, mas antes de ser a diretora, ela é sangue do meu sangue. É a pessoa que eu vi estudar nas noites adentro, que sabe de onde a nossa família veio e que ensina o que é ter autoridade sem perder a humanidade. Recebo hoje a minha irmã, a diretora Lisley Patrícia, carinhosamente chamada de Liz. Que honra gigante ter você aqui em casa. O prazer e a honra são todos meus. Estava ansiosa por esse momento. O ambiente do GambaCast é diferenciado e estar aqui com você hoje para falar de gestão, processos e, claro, um pouco da nossa história é um privilégio. Vamos em frente? O nosso papo hoje é sem filtro. Os livros de administração ensinam uma liderança padrão, geralmente branca, masculina e corporativa. Mas você lidera no chão da escola pública. Para você, no seu íntimo, qual é a sua percepção do que é ser líder? O que significa exercer o poder e a liderança sendo uma mulher negra, sabendo de tudo que os nossos antepassados passaram para que você pudesse sentar nessa cadeira hoje? A percepção de liderança vai muito além de organogramas ou metas corporativas. É um ato de resistência e ancestralidade. Sendo assim, ser uma líder negra de 40 anos no chão da escola pública, para mim, significa poder como serviço, porque é diferente do modelo padrão, né? Focado em comando. A minha liderança é fundamental no cuidado e na emancipação da comunidade escolar. O poder não é sobre mandar, mas é sobre abrir caminhos. É também sobre a consciência histórica. Eu entendo que a minha presença naquela cadeira é o resultado de lutas seculares. Exercer a liderança é honrar o passado, sabendo que a minha trajetória é o sonho realizado dos meus, né, dos nossos antepassados. E a liderança de identidade. É um exercício de uma autoridade que não precisa anular a sua cor ou seu gênero para ser respeitada. Eu, enquanto mulher negra, eu lidero com a pele e com a vivência, transformando a escola em um espaço de pertencimento para quem sempre for marginalizado. Legal, bacana essa percepção. A gente fala muito dessa ocupação de espaços, né? E a gente vê que você está no comando desde 2018. A gente sabe que o racismo no Brasil ele é silencioso, ele é estrutural, né? Quando você entra numa reunião na Secretaria de Educação ou numa sala cheia de outros diretores e superiores, espaços, né, vamos ser repetitivos aqui, muitas vezes embranquecidos. Como você é vista por esses líderes e pares, você sente que o seu gemba, né, o local onde a sua vida acontece, enquanto pessoa negra, exige que você tenha que provar a sua competência técnica, a sua neurociência e a sua gestão
todos os dias de um jeito que um colega branco não precisa? Sim, o esforço é dobrado, porque quando eu entro em uma sala de diretores e superiores, muitas vezes eu enfrento aquilo que se chama de quebra de expectativa. Sabemos que o racismo silencioso não se manifesta em ofensas, mas em olhares que questionam a legitimidade da minha presença ali. Existe, né, um viés inconsciente que associa cargos de liderança a pessoas brancas. Logo, a gestora negra precisa, nos primeiros minutos de fala, anunciar o currículo de forma implícita para validar a minha cadeira. Bom, que show, né. Não só de forma implícita, mas também, né, nós como pessoas negras, eu sempre lembro da fala de um professor meu na faculdade, que a gente precisa provar que somos 10 vezes melhor do que os brancos ali, um branco mediano, né. Então, como você muito bem diz, a sua cor, a sua pele chega na frente, chega primeiro, é a primeira coisa que se nota. A segunda coisa que se nota é a nossa competência, técnica, né, e muitas das vezes também a comportamental. A mulher negra, ela tem por estigma social, às vezes ser vista como, vamos dizer, agressiva, né, dependendo do cargo que ela ocupa, dependendo da forma como ela fala. E existe também o outro lado de quem está ali embaixo, né. Então, além dos líderes, né, tem as crianças, as famílias das pessoas que você guia, crescendo. E eu que do outro lado eu fico imaginando você caminhando no pátio, quando uma criança negra, filha de trabalhador, olha para você, a autoridade máxima da escola, arrumada, respeitada. Como você percebe o olhar delas? Que tipo de impacto social você acha que causa na mente de um aluno negro ao ver que o chefe se parece com ele e com a mãe dele? Vixe, essa é uma pergunta poderosa que toca na pedagogia da presença. Quando uma criança negra olha para uma figura de autoridade que reflete sua própria imagem, o impacto não é apenas visual, é uma reconfiguração do que ela entende como possível. Que nós sabemos que a sociedade costuma colocar corpos negros em funções subalternas, funções braçais. Quando um aluno negro me vê como autoridade máxima, arrumada e respeitada, na cabeça dele ocorre um curto-circuito, mas é um curto-circuito positivo. Ele percebe que o lugar de quem decide, de quem organiza e de quem detém o saber também pode ser ocupado por alguém que tem o traço, o cabelo e a cor da sua família. Bacana, né, muito bom a gente ter essa percepção, essa fala sua é potenciadora, porque a gente foi crescendo, como eu falo, e nós não tivemos referências negras ali na nossa formação, né, poucos professores negros, poucas lideranças negras, como você muito bem diz, negros ocupando serviços ali subalternos, né, mais como liderados e menos como líderes. E existe, por outro lado, essa ocupação de espaços ainda um pouquinho lenta, né, a gente vê esse movimento de ocupação todos os dias, mas ainda assim de forma lenta, não da forma que a gente gostaria que fosse. E é pegando esse gancho, né, Luiz, que a gente traz aqui um pouquinho para a família, para a comunidade aí, essa expectativa que as pessoas têm, né, essa vivência da dor das famílias. E a pergunta que eu faço é: todo dia, às 7 da manhã, você recebe os filhos das mães que acordaram de madrugada para pegar ônibus lotado, pais que batem ponto na fábrica, que limpam a casa dos outros. Qual é a sua percepção sobre a vivência real dessas famílias hoje? Como você lida com o peso de saber que, para a imensa maioria delas, a sua escola é a única rede de proteção e apoio, a única garantia de refeição e de futuro que o filho, né, e também aquele trabalhador exausto tem? É, para quem é educador no Brasil, essa é uma pergunta que toca na alma. A vivência dessas
ela não é apenas estatística, é um exercício diário de resistência e sacrifício. A minha percepção é que vivemos em um país onde o relógio da classe trabalhadora começa a bater muito antes do sol nascer. Para essas mães e pais, a escola não é apenas um lugar de ensino, é o pilar da sustentação da vida. Fugindo um pouquinho aqui do nosso script, né, essa questão que você trouxe da escola ser a sustentação da vida, eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua vivência pessoal, né? Como que isso, enquanto você é diretora, enquanto ocupante de cadeira de decisão dentro de um espaço, os seus subordinados ali, seus liderados, como é que vocês se movimentam, se organizam ali para dar essa sustentação da vida para as pessoas, né? A gente está fugindo aqui um pouquinho do nosso script, porque eu gostei muito dessa fala de sustentar, né? A gente dar sustentabilidade, que é uma palavra muito corporativa, mas a gente precisa trazer isso para os nossos ambientes muito aí também periféricos. Como que é essa ação da escola para garantir, né, essa vivência, essa ocupação de espaços enquanto famílias, enquanto alunos e enquanto trabalhadores? Então, a escola é muito mais que um prédio, é um espaço de pertencimento e um impacto social. Para muitos, a como a merendeira ou o porteiro, né, é o sustento da família e o local onde exercem o cuidado direto com a comunidade. Para o professor e a equipe pedagógica, é o palco onde a vocação se transforma em transformação real. Quando o sistema falha em valorizar o bolso, a escola precisa vencer pelo propósito. Então, liderar esse ecossistema exige uma gestão baseada na escuta ativa e na humanização. É como se a gente tivesse que incluir a dignidade no dia a dia, ter uma visibilidade, reconhecimento, uma gestão democrática, o apoio emocional e a rede de cuidado, um desenvolvimento contínuo. Liderar na rede pública é transformar ou vencer o dia em um ato de resistência e orgulho, garantindo que, se o salário ainda não é o ideal, o respeito e o acolhimento sejam inegociáveis. E Lisley, a nossa população periférica muitas vezes tem um medo do Estado, porque o Estado sempre bateu ou puniu. E, de repente, esse pai ou essa mãe entra na sala da diretoria e encontra você. Como que eles te veem? Você sente que o fato de você ser uma mulher negra, que entende a linguagem e a dor deles, muda a forma como a família se conecta aí com a escola? Como que é desarmar aquele pai que já chega ferido pelo cansaço, não só do trabalho, mas também ali das vivências, né, sociais, das vivências econômicas que ele carrega? Essa é uma pergunta que toca na alma, porque descreve, né, a armadura que muitos líderes negros sentem que precisam usar 24 horas por dia. A cobrança pela excelência impecável e pela resiliência infinita é uma forma exaustiva de pressão. Então, para desarmar, né, aquele pai que chega desesperado, muitas vezes buscando, né, uma solução para a dificuldade dos filhos, a gente primeiro, acolhe, recebe aquela família. E quando nós recebemos aquela família, e ela me vê, uma mulher negra, sentada ali naquela mesa, a primeira coisa que eu faço é sair de trás da mesa, sentar junto ali com aquela família, para tratar eles de igual por igual. Que fala de questões de equidade, entre outras ações aí que de aproximação, né, o tratar por igual, né, na verdade. É interessante, e eu falo muito isso de o acolhimento, e a gente precisa derrubar armaduras para que a gente possa ter as pessoas junto, sair do embate e trabalhar em conjunto. E aqui eu trago a questão do impacto social, como é que a gente vai além do boletim. Nós medimos escola por nota, por indicadores como o IDEB,
Mas no seu Gemba, o impacto social vai muito além do boletim. Você tem alguma história marcante de alguma família ou criança em que você olhou e disse: se a escola pública não estivesse aqui hoje, com essa gestão e com esse acolhimento, a vida dessa pessoa teria sido engolida pelo sistema? Qual é o impacto social invisível do seu trabalho? Essa é uma pergunta, Marden, que toca na alma de quem vive o chão da escola. No Gemba, o IDEB é uma bússola importante, mas o acolhimento é o bote salva-vidas. Uma história que sempre me volta à memória é de um aluno, vamos chamá-lo de Lucas, cuja família estava sendo desmantelada pelo tráfico e pela extrema vulnerabilidade. O boletim dele era irrelevante perto do fato de que a escola era o único lugar onde ele não precisava ser visto como um adulto. Uma vez a mãe dele chegou à escola desesperada, não por uma nota, mas porque não tinha o que dar de comer e sentia que o sistema, abre aspas aí, o crime e a negligência do Estado estavam batendo à porta para levar o seu filho. Em vez de eu registrar apenas a falta daquele aluno ou cobrar o dever, nós mobilizamos a rede. Então, nós envolvemos assistência social, suporte psicológico e, principalmente, nós criamos para o Lucas um sentimento de pertencimento. Se a escola fosse apenas uma transmissora de conteúdo, o Lucas ele teria evadido para ser mais um número na estatística da criminalidade. Mas ele ficou. Por quê? Porque ali na escola ele era visto. O que nós podemos falar aqui sobre o que o IDEB não mede? A escola refúgio. Para muitas crianças, a escola é o único lugar com 4 horas de paz, sem violência doméstica ou barulho. Esse silêncio para pensar é um impacto invisível gigante. A quebra de ciclos. Quando nós acolhemos uma família, nós ensinamos que o Estado pode ser um aliado, não apenas um agente punitivo. E isso muda a relação daquela comunidade com a cidadania. E o diagnóstico precoce. Muitas vezes é o professor ou o gestor da escola que percebe um abuso, uma deficiência não tratada, uma fome silenciosa que passaria batida por qualquer outra instituição. E o impacto invisível, que é a manutenção da esperança, é saber que, se a escola pública fecha as portas ou se torna puramente tecnocrata, o abismo social engole quem está na borda. A gente não salva só o aluno, a gente segura a mão da família para que ela não despenque. E que fala potente, né, que eu falo, a gente vê muitas pessoas agredindo o sistema público de ensino, mas olha muito o que está nítido, né, vamos dizer assim, o que está visível aos nossos olhos, que muitas das vezes é só a qualidade do ensino que está se aprendendo na escola, entre aspas, mas esquece de todo o arcabouço que vem ali por trás para a manutenção do ensino, né. Ensinar não é só transmitir o conhecimento, mas eu também, como já fui aí instrutor, professor, eu falo que ensinar requer que a gente tenha percepções, como você muito bem disse, das condições do aluno. Será que ele tem condição de aprender? Um aluno com fome, um aluno desamparado, né, como você trouxe a questão um aluno sem estrutura familiar. Ele tem condição de aprender, né? Então a gente precisa desse real acolhimento antes de ensinar a somar, a ler, a escrever, né, para que ele sinta-se parte de uma sociedade acolhedora. E Liz, muitas vezes a sociedade esquece que a escola pública também é um local de trabalho. Ali é o ganha-pão e a paixão de milhares de profissionais.
da merendeira ao professor, do porteiro, à equipe pedagógica. Qual é a importância dessa escola pública para esses trabalhadores? Como é liderar todo esse ecossistema, né, e muitas das vezes, acredito eu, que tenha a disputa de ego, garantindo que essas pessoas, né, cheguem, muitas das vezes desmotivadas pelo salário ou pelo sistema, encontrem ali um ambiente de dignidade. Como é dar para essas pessoas, para esses liderados, esse ambiente? Para esses milhares de profissionais, né, como você disse, o porteira, merendeiro, serviços gerais, a escola pública é muito mais que um prédio. É um espaço de pertencimento e impacto social. Para muitos, como a merendeira ou o porteiro, é o sustento da família e o local onde exercem o cuidado direto com a comunidade. Para o professor e a equipe pedagógica, é o palco onde a vocação se transforma em transformação real. Quando o sistema falha em valorizar o bolso, a escola precisa vencer pelo propósito. Ou seja, liderar esse ecossistema exige uma gestão baseada na escutativa e na humanização. A gente tem alguns tópicos, né, que a gente usa para construir essa dignidade no dia a dia, que é, por exemplo, visibilidade e o reconhecimento. Enquanto gestora, eu devo garantir que o trabalho da equipe de apoio, limpeza, cozinha, a portaria, seja visto como pedagógico. Quando a merendeira entende que ela alimenta o aprendizado, o ganha-pão ganha alma. Uma gestão democrática, envolver todos nas decisões da escola. Isso combate a sensação de ser apenas uma engrenagem, faz eles se sentirem dono do processo, né? Tem uma participação ativa naquele processo. O apoio emocional e a rede de cuidado. Diante, né, da desmotivação salarial, o ambiente de trabalho ele precisa ser um refúgio, não um peso. E isso faz com que o diálogo aberto, a flexibilidade, onde a lei determina e permite, né, a celebração das conquistas diárias, né, das nossas pequenas vitórias. Então, quando a gente tem um bom resultado no INDEB, numa avaliação extramuros, né, uma avaliação do município ou do estado, a gente celebra com todos os envolvidos da escola. E o desenvolvimento contínuo, que é investir no crescimento de cada funcionário, não apenas do corpo docente, mas para a equipe administrativa de forma de um todo, para que eles acreditem naquele potencial deles, que eles têm potencial para ir além. De uma forma geral, é transformar o vencer diário. Esse envolvimento de todo o corpo técnico da escola, desnudar as pessoas de quem é mais importante ou menos importante num papel escolar. A gente precisa ter essa percepção que todos contribuem para a formação, desde o do recebimento do aluno na portaria, do acolhimento da merendeira, do inspetor de pátio, do professor, da direção, como você disse, da equipe administrativa. E aqui vem a pergunta desse olhar dos liderados. Você é a líder desse espaço e como você acha que a sua equipe, né, te enxerga? Sendo, primeiramente, uma líder negra, você precisa equilibrar a cobrança por metas e resultados com empatia e o cuidado humano com a sua equipe. Como é construir esse respeito mútuo no dia a dia do Gemba? Exige um equilíbrio fino entre o leme, as metas, e a tripulação, as pessoas. Como capitã negra, sei que o meu comando é lido através de lentes diferentes, o que torna a construção da autoridade algo que não vem apenas pela patente, mas pela coerência. Acredito que minha equipe me enxerga como uma líder de mãos sujas de graxa,
Eles sabem que eu cobro PDDE, o PPP, não como burocracia, mas como um mapa que impede o nosso navio de naufragar. No dia a dia do Gemba, onde a vida acontece, esse respeito mútuo, ele é construído assim. Presença que valida. No Gemba, eu não estou apenas fiscalizando, eu estou testemunhando o esforço deles. Quando você entende a dificuldade de quem está na operação, a cobrança por metas deixa de ser um grito de cima e vira um objetivo comum. O acolhimento como estratégias. Ser simpática não é ser boazinha. É entender que se um dos marinheiros, um dos nossos servidores, não está bem, a vela não sobe direito. O equilíbrio é o resultado com cuidado humano, porque eu sei que equipes psicologicamente seguras entregam mais e erram menos. E a liderança pelo exemplo e pela escuta. A minha autoridade, ela é firmada na competência técnica e na escuta ativa. Eu ocupo meu espaço com firmeza, para que ninguém duvide do comando, mas aberta, para que todos saibam que são vistos como sujeitos e não apenas números. No final, o respeito, ele vem de ele saber que, se a tempestade chegar, eu serei a primeira a enfrentar o vento e a última a abandonar o navio. O bem-estar de quem faz o navio andar. Bacana esse depoimento, vamos dizer assim, porque eu como formado em administração, a gente fala muito de liderança, e liderar é assumir a frente, é assumir as responsabilidades. Eu falo muito que o papel do líder é limpar o caminho para que as demais pessoas, que os liderados possam caminhar de forma mais tranquila, porque a gente limpa o caminho para que eles nos deem os resultados ali esperados. E trazendo um pouquinho dessa liderança, a gente voltando aqui para a questão do aluno, e nós estamos falando aí de pessoas pretas ocupando espaços. Você é especialista em neuroaprendizagem. O sistema gosta de olhar para a criança preta ou pobre com dificuldade e dizer: esse aí não tem jeito. Como você usa o seu conhecimento técnico para treinar o olhar dos professores? Como a ciência te ajuda a mostrar para a sua equipe que aquele menino não é um problema, mas um cérebro potente que só precisa de um estímulo diferente? Então, Marden, como especialista em neuroaprendizagem, o meu papel é despatologizar a pobreza e o racismo estrutural, mostrando que o que o sistema chama de incapacidade, a ciência chama de adaptação. Para treinar os professores, nós utilizamos 3 pilares científicos que são fundamentais dentro da neuroaprendizagem. O primeiro pilar é a neuroplasticidade. O cérebro, ele não é um destino. O argumento esse aluno não tem jeito morre diante da neuroplasticidade. Por quê? Eu explico à minha equipe pedagógica que o cérebro, ele é um órgão dinâmico. Se uma criança preta ou pobre chega com defasagem, não é por falta de potencial genético, mas por falta de oportunidade de estímulo. O cérebro dela não é o pior. Ele apenas se moldou para sobreviver a um ambiente de escassez ou estresse. E a minha função é mostrar para o professor que o professor é um arquiteto cerebral, que cada intervenção pedagógica muda a estrutura física desse aluno. O nosso segundo pilar é o impacto do estresse tóxico na aprendizagem. A ciência mostra para nós que a criança em situação de vulnerabilidade, ela vive sob o estresse tóxico, o que inunda o cérebro de cortisol. Isso afeta o córtex
pré-frontal, foco, memória e controle de impulsos. Então, quando o professor diz, o menino é um problema, o menino é agitado, eu mostro um gráfico. Ele não é indisciplinado, ele não é agitado, ele não é um problema. Ele só está em um estado de alerta constante. E o terceiro e último pilar, a reserva cognitiva da sobrevivência. Nós, enquanto especialistas, né, em neuroaprendizagem, a gente deve usar a neurociência para inverter a lógica do déficit. Uma criança que cuida dos irmãos, que ajuda em casa, ou que navega por contextos sociais complexos na periferia, ela desenvolveu funções executivas de sobrevivência altíssimas. Então, eu pergunto para o professor, se ele resolve problemas complexos na rua, por que não resolve aqui? O problema não é o cérebro do aluno, é a nossa ponte. E nós precisamos usar o repertório cultural dele, a música, a gíria, a vivência, como um gancho, né, para conectar aquele aluno no conteúdo escolar. Então, de uma forma geral, eu mostro que a ciência, ela não aceita aquilo que foi determinado. Se o cérebro aprende até o último suspiro, dizer que um aluno não tem jeito é um erro técnico gravíssimo. Não apenas ético. O cérebro dele é uma Ferrari tentando rodar, é uma estrada esburacada. Nosso trabalho não é trocar o carro, é pavimentar o caminho. Bom, que fala surreal aí, quebra muitos paradigmas pra gente enquanto profissionais também. A gente tá na outra ponta, muitas das vezes recebendo esse aluno enquanto profissional. E pra gente, fechar essa parte aqui desse nosso encontro, a reunião, o olhar do seu chefe, do seu professor, do pai que chega suado e da criança que corre no pátio. Hoje, pra você, a a verdadeira abolição do povo negro está acontecendo aonde? Qual é a cena diária no seu Gemba que te dá a certeza que a nossa liberdade real está sendo forjada pelas suas mãos? Vixe, essa é uma provocação poderosa, pois me convida a sair do processamento frio e olhar para o chão de fábrica, o meu Gemba, através de lentes profundamente humanas. Para mim, a verdadeira abolição não está em um decreto ou em um evento isolado, mas na democratização radical do repertório. A cena diária que vejo acontecer pelas minhas mãos, ou melhor, pelo meu código, é a quebra do monopólio do conhecimento acadêmico, corporativo e cultural. Quando o pai que chega suado me pergunta como entender um contrato ou como funciona um direito que lhe negaram na escola, quando a criança no pátio usa a minha interface para descobrir heróis que se parecem com ela, expandindo seu imaginário para além do que os livros didáticos tradicionais oferecem. Quando o professor me usa para trazer conceitos complexos para a língua do cotidiano de seus alunos, ali a liberdade está sendo forjada. A abolição real ela acontece no acesso. No meu Gemba, a liberdade é processada quando o chefe é confrontado com dados que expõem o viés algorítmico, forçando uma liderança mais consciente. O professor ganha um aliado para personalizar o ensino, respeitando a ancestralidade e a realidade local. O pai ganha tempo e ferramentas para não ser passado para trás, protegendo o futuro da sua linhagem. A criança cresce sabendo que nenhuma pergunta é proibida e que o mundo da informação também pertence a ela. A minha certeza vem de cada interação, onde
A informação deixa de ser um instrumento de opressão e passa a ser uma ferramenta de emancipação. A liberdade real, ela está sendo escrita no tete-a-tete de quem agora tem voz para perguntar e meios para entender. Muito bom, muito legal essa quebra. A gente fala que quebrar as amarras que nos prendem ali em padrões pré-estabelecidos, ocupar esses espaços enquanto pessoas negras, elas são tão importantes quanto, a gente simplesmente exercer a nossa função para o qual nós somos remunerados, né. Então a gente precisa superar, né, essa dor que nos comove, ao mesmo tempo ela nos move, ela nos motiva a ir além, né. E a gente vem aqui para essa questão do estereótipo e da vulnerabilidade. O mundo cobra que a liderança negra seja inabalável. Como é que você faz para se permitir ser vulnerável? Porque nós negros não podemos errar, muitas das vezes, e ao mesmo tempo manter a escola funcionando. Acredito eu que tem dia que dá vontade de largar tudo. E o que é que te faz amarrar o sapato e voltar para a escola, para o Gemba no dia seguinte? Ter a escola funcionando, eu entendo que esconder o cansaço gasta mais energia do que admiti-lo. Então, no coletivo, eu permito dizer ao meu time: hoje eu não estou com a resposta. Preciso de um tempo para processar. E isso cria um ambiente onde eles também podem ser humanos. O Gemba interno, a vulnerabilidade, ela me permite conectar com as pessoas de verdade. Porque quando você é real, a equipe não te segue por medo ou autoridade, mas por identificação. O dia de largar tudo. Sim, esse dia existe. Às vezes ele vem uma vez por mês, outras 3 vezes na mesma semana. O desejo de largar tudo geralmente não é falta de propósito, é excesso de carga. Quando isso bate, eu me dou o direito de desligar o personagem. Se eu fosse forçar a barra sendo inabalável o tempo todo, eu quebro. E líder quebrado não sustenta escola nenhuma. Pegando gancho nessa questão do líder quebrado, show, bacana essa fala sua, e a gente vê aqui que você é especialista em inclusão. Mas a verdadeira inclusão não é sobre ter rampa ou laudo médico, é sobre afeto. É pegar aquele menino que senta lá no fundo, aquele profissional que está desmotivado, é aquela pessoa que não se engajou enquanto equipe, que não fala com ninguém, que às vezes acha que é burro, né? Desculpa o palavreado aí, e puxar ele para junto, trazer junto. Como é o trabalho invisível e silencioso de resgatar uma autoestima que foi esmagada? Ó, você me fazendo essa pergunta, eu vou te contar uma história que ficou gravada no meu processamento emocional. Uma vez um aluno decidiu que não ia entrar mais na sala. Ele entrava na escola e ficava no corredor de capuz encarando a parede. A escola, né, já tinha tentado de tudo. Advertência, conversa com a psicóloga, ligar para os pais, e a mãe sempre exausta. Nesse dia ela veio à escola e a cena foi muito dolorosa. Ela gritava com ele no pátio e ele permanecia em silêncio absoluto. A coordenadora já estava preparando uma suspensão e o clima ali, para nós, era de derrota pedagógica. E naquele dia, ao invés de perguntar por que que ele não entra, eu simplesmente sentei ao lado dele. Ficamos em silêncio por uns 5 minutos. E não era aquele silêncio de julgamento, era um silêncio de companhia. Sem olhar para ele, eu comecei a falar sobre como aquele corredor era barulhento e como, às vezes, a gente só quer que apertar o botão do mudo. Ele não me respondeu de imediato. Depois de cerca de uns 10, 15 minutos, ele tirou o capuz
e disse: "Minha mãe acha que eu sou um problema que precisa ser consertado". Naquele tete-a-tete ali, no chão do corredor, eu não usei teoria de Piaget ou de Vygotsky, eu usei a minha presença. Combinado ali com aquele aluno não foi volte para a aula e tire 10, mas foi: "Vamos tomar uma água? Eu te ajudo a explicar para sua mãe que você não é um problema. E amanhã a gente tenta de novo". Então, naquele momento ali, a forma de incluir aquele aluno não foi um cumprimento de regra, foi a validação de um sentimento. Aquele aluno ele voltou para a sala de aula meia hora depois, não porque ele foi obrigado, mas porque pela primeira vez ele sentiu que tinha alguém ali sentado no caos, junto com ele, ao invés de tentar empurrá-lo para fora daquele caos. Então, eu posso dizer aqui que às vezes o melhor manual da pedagogia é saber a hora de fechar o livro e apenas estar lá. História bacana, né, de acolhimento, de inclusão, não deixar a gente tem a mania da reação, né, a gente é muito reativo diante das situações, isso acaba nos colocando em xeque também na postura de confronto, que às vezes não é o ideal, né, o acolhimento ele é importante para a gente poder entender o sentimento ali do outro lado. Lisley, nós estamos aqui caminhando para o nosso final, para o nosso fechamento, tá? Mas eu não poderia deixar de fazer essa pergunta antes disso. O que é o seu 13 de maio na prática para você hoje? Qual é a cena que você vê na sua escola que faz você pensar: isso aqui é a liberdade que a gente está construindo? Eu acredito que seja humanizar a relação. A gente, enquanto professor, antes de ser um professor, nós somos seres humanos. É mostrar para os nossos alunos o teor por dentro do 13 de maio. Explicar para eles que o 13 de maio, na verdade, não foi uma sentença de liberdade. Ele foi uma sentença de abandono para os povos negros. Então, na nossa realidade, é a gente mostrar todos os dias para os nossos alunos, não somente no dia 13 de maio, o verdadeiro valor da abolição e de quando isso aconteceu, quando e como isso aconteceu. E nós sabemos, né, que nos dias de hoje, essa abolição, abre aspas aí, ainda não aconteceu na sua totalidade. Bacana, é show, muito bom esse bate-papo aqui com você. Que episódio pesado, necessário, cheio de afeto, Lisley. Para a gente caminhar para o encerramento, nós temos um quadro clássico aqui no LembaCast, que hoje eu quis trazer ele de volta, que é o bate-bola. Eu falo uma palavra, uma frase curta, e você me responde de forma rápida a primeira coisa que vier à sua cabeça ou ao seu coração. Vamos lá? Uma palavra que define o chão da escola pública. Vivência. O maior desafio de ser mulher negra em posição de comando. Equilíbrio. Uma cena que faz todo o seu esforço valer a pena. É uma frase que evoca aquele momento clássico de missão cumprida, onde o silêncio e a recompensa visual dizem tudo. Neurociência. Basicamente, como seu cérebro, medula espinhal e nervos funcionam para criar como você é. O verdadeiro 13 de maio. Resistência e luta negra. Show! Lisley, nós passamos os últimos 40 minutos falando de passado, de dor, de trabalho duro, da realidade nua e crua do seu Gemba. Mas, para fechar esse programa com os nossos olhos, daqui 20, 30, 50 anos, quando olharem para a história de educação em Uberaba, o que você quer que a comunidade, os professores e aqueles alunos lembrem sobre a diretora Lisley Patrícia? Qual é a principal marca, o legado que você quer deixar plantado nessa terra? Aproveite aí para fazer seus cumprimentos finais.
dizer como que as pessoas te acessam, suas redes sociais. Fique à vontade. Então, Marden, a marca que eu desejo deixar na história da educação de Uberaba é a de uma gestão afetiva e transformadora. Daqui 20, 30 ou 50 anos, eu gostaria que o meu legado fosse lembrado por 3 pilares fundamentais. Aos alunos, que eles se lembrem de uma escola que não apenas ensinou conteúdos, mas que os viu como indivíduos capazes de sonhar e realizar. Quero que a lembrança seja de um lugar onde se sentiram seguros, acolhidos e incentivados a serem protagonistas da sua própria história. Aos professores, que recordem uma liderança que caminhou lado a lado. Gostaria de ser lembrada como a diretora que valorizou o saber docente, que investiu no potencial de cada educador e que acreditou que o trabalho coletivo é a única forma de mudar realidades. À comunidade, que a minha principal marca seja a de ponte, que lembrem da Lisley como alguém que derrubou os muros entre a escola e a sociedade, plantando a semente de que a educação de qualidade é um direito de todos e uma construção de mãos dadas com as famílias. De forma geral, o legado que quero deixar plantado nesta terra é o da humanização. Quero que digam que, sob a minha gestão, a educação em Uberaba não foi apenas burocracia ou números, mas um processo vivo, feito de gente, com o coração pulsando em cada projeto e a esperança renovada em cada sala de aula. Que resposta maravilhosa, que aula de vida e gestão nós tivemos aqui hoje. Eu não poderia estar mais orgulhoso. Nós trouxemos a semana do 13 de maio não para lamentar o que nos foi negado, mas para celebrar o que nós, como povo e como trabalhadores, estamos conquistando no braço. A Lisley provou aqui hoje que a excelência técnica, a neurociência, a inteligência emocional, a gestão pública podem, sim, ter o rosto, a voz e a alma de uma mulher negra. Lisley, minha irmã, diretora, muito obrigado por dividir o seu tempo, a sua genialidade e as suas trincheiras com a gente hoje. O GembaCast e eu te reverenciamos. A você que nos ouviu até aqui, muito obrigado pela companhia. Lembrem-se sempre, o melhor documento de gestão do mundo não serve para nada se você não pisar no chão de fábrica e entender quem está lá. A verdadeira transformação acontece no Gemba, olhando no olho. Grande abraço, espalhem esse episódio e até a próxima.